Ando. Vamos lá, iniciar a gravação. Vamos ver quando muda aqui. Agora sim. Márcio está gravando a gravação. E aí? Tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo, por aí. Aqui também, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui, que tá meio esquisitinha. Pera aí. Acho que agora deu uma melhorada aqui. Tudo bem, sem novidades. Beleza. Mas vamos lá então, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é o número 115, e o tema de hoje é o olhar invertido sobre a vida. Então, às vezes, né, tem dificuldade de arranjar alguma temática assim, para que a gente consiga debater e tal, e esse aqui surgiu nos últimos 45 do segundo tempo, né? Mas, beleza, vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos de onde veio essa ideia, né? Há muitos episódios que a gente vem, né? Não sei, eu perdi as contas, na verdade, assim, desde quando que a gente está falando a respeito disso, né? Mas falando sobre, né, essa natureza fundamental da consciência, né? Como estando no substrato de todo o universo. E, enfim, é uma coisa que não é novidade nenhuma para quem acompanha nosso canal aqui, sabe que a gente vem falando muito tempo a respeito disso, mas eu acho que ainda assim, em muitos momentos, fica com aquela velha frase, né, que é encontrada lá no Kybalion, né, naquele livro clássico do Kybalion, né, que o universo é mental, né, e que eu, inclusive, já havia lido há muito tempo, né, lembro de ter lido na adolescência esse livro, depois fiquei um grande tempo, assim, sem eu ter acesso a ele. Quando entrei para a Missão Rama, foi falado a respeito desse livro novamente, li de novo, mas continuava sendo simplesmente uma frase, né, não dizia nada para mim. Porque eu acho que é contraintuitivo demais, né, a gente pensar assim, então a gente acaba passando por cima disso, né, com as coisas do nosso cotidiano, e isso não adentra, não é introjectado dentro de nós, a gente não passa a enxergar a vida através dessa frase, né, que eu acho que seria pelo menos o esperado, ou que seria talvez, né, a forma mais aprofundada de entrar em contato com essa frase. Mas obviamente, com o tempo, isso que acho que foi se sedimentando, e principalmente depois que eu entrei em contato com o idealismo metafísico, isso passou a fazer mais sentido para mim, e hoje eu consigo enxergar, mas precisa muito tempo para que eu pudesse fazer isso. Então, eu acho que é legal a gente abordar isso aqui, né, que é justamente essa forma de enxergar as coisas de uma forma invertida. Não a matéria como origem de tudo, mas sim a mente como origem de tudo. Então, desde a mais tenra infância, a gente vem sendo treinados, né, a acreditar que é assim que as coisas funcionam. Por quê? Do nosso ponto de vista, para quem está aqui encarnado, né, essa é a ordem que as coisas, pelo menos, aparentam estar, né? Mas eu especulo a respeito disso, né, e coloquei isso no tema, no descritivo, né, desse texto, que eu vou colocar depois aqui embaixo, no descritivo do vídeo, no YouTube, que é meio que semelhante àquela ideia do sonho, né? Que a gente está lá muito envolvido com um sonho, somos aquele avatar dentro daquele sonho, e obviamente aquela vivência onírica é a realidade mais imediata com a qual nós estamos lidando. E a partir do momento que a gente acorda desse sonho, né, a gente não fica de luto, né, porque nós morremos, porque para aquele sonho exatamente, né, a gente foi completamente dizimado. Mas a gente passa a enxergar a realidade de uma forma muito mais ampliada, falando, nossa, era simplesmente um sonho. Então, de acordo com as minhas leituras, meus estudos, minhas especulações, as conversas contigo, mais uma infinidade de outras coisas, eu acho que a morte talvez seja algo semelhante a isso, onde você simplesmente acorda de um sonho e fala, era simplesmente uma vida que eu estava vivendo ali, porque são essas diferenças de perspectiva, né? Então, para aquela pessoa que está vivenciando aquilo, é uma situação, quando você enxerga de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, você passa a enxergar aquilo de uma forma completamente diferenciada. Então, a ideia aqui é a gente justamente trabalhar com esses aspectos desse olhar invertido, né, de inverter a situação, e eu vou colocar aqui, eu vou falar várias vezes isso, porque eu acho que também há um aspecto da repetição que favorece o entendimento de que não é a mente que está dentro do corpo, é o corpo que está dentro da mente, né? E essa que é a inversão que a gente vai tentar explorar hoje aqui, para tentar realmente facilitar esse nível, essa acomodação em uma camada mais profunda do entendimento dessa questão de que o porquê que, de fato, o universo deveria ser mental e não simplesmente material, né? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje, então já passo a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Legal, muito. Você está falando do Kybalion, do Kybalion, e eu acho que é compreensível que a gente não consiga captar no começo ou numa primeira leitura a ideia, que como sempre, é muito mais profundo do que as simples palavras que estão lá, né? Se não me engano, ele começa com
o, o tudo está no todo, mas o todo não está no tudo, e o todo é incognoscível, e depois o universo é mental e tal. E aí depois a primeira pergunta que eu acho que deve vir consciente ou inconscientemente, pera, mas mental, na mente de quem? Mente minha ou mente de Deus? E dependendo do conceito que a pessoa tenha de Deus, ela não vai engolir direito, não vai ver, então, né? Vai ser muito complicado. E outra coisa também que eu achei que você foi muito feliz, o paralelismo com o sonho é muito interessante, porque tudo indica que é assim, todas as grandes tradições dizem que é assim, o que a gente chama de vida também é um sonho da mente, do profundo e da nossa alma em geral. Mas qual que é a grande armadilha aí? Como a gente sonha e lembra dos sonhos, e a gente assume que nos sonhos nós não temos o controle, e ele é finito, ele vai embora, e na vigília a gente tem o controle, na vigília é a vida real, é muito difícil a pessoa assumir esse tipo de metáfora como se fosse parte da realidade com R maiúsculo. É verdade. Demora um pouquinho. Ela tem que passar, ou ela tem que acreditar muito no que ela lê, no que ela estuda, nos mestres que ela tiver, ou ela tem que ter experimentado alguma experiência transpessoal, alguma vivência, perdão, experimentado alguma vivência transpessoal, para que consiga dar esse clique, ela consiga ter acesso a esse tipo de coisa. Senão vai ser muito difícil. Porque essa vida material que a gente tem, desperta a vigília, dá a ilusão de que a gente tem controle sobre ela. Pois é, esse é outro aspecto bastante histórico. E, claro, a gente quer fugir da morte no sonho, tanto é que nos sonhos ruins, em que a morte pode ocorrer, a gente chama de pesadelo, criamos até um nome para isso. A gente quer fugir de qualquer maneira, porque a finitude nos assusta de qualquer maneira. Né? Por quê? Tenhamos consciência ou não até do termo materialismo científico, no que seja assim, isso acaba. E quando acaba, quem não tem uma bagagem espiritual por trás vai se sentir muito solitário e vai ter medo. É normal, é parte até da bagagem evolutiva e de preservação e intuitiva que a gente tem. É compreensível. Acho que a gente já falou isso em alguns episódios, né? A questão do medo, tem um aspecto do medo que ele é positivo, né? Porque se a gente não tivesse medo algum, muito provavelmente a gente morreria muito facilmente, né? Assim, a gente se enfiaria em certas circunstâncias que seriam completamente perigosas para a nossa vida. Então, é importante que haja algum nível de medo, né? Porque também existem algumas falácias, pelo menos pelo meu entendimento a respeito das coisas, né? Em relação a certas coisas que as pessoas também repetem dentro do ambiente mais espiritualista, digamos assim, um ambiente mais esotérico, que é coisa desse tipo, né? Que temos que eliminar completamente o medo, ou o ego não serve para absolutamente nada, que aí já é um pouco da crença mais filosófica do Oriente, né? De que a gente tem que eliminar o ego, né? Então, eu discordo, eu acho que o ego ele está muito mal posicionado, o ego é muito disfuncional, né? Dentro, principalmente, bom, hoje em dia, em todos os lugares, eu ia falar somente no mundo ocidental, mas mesmo no Oriente hoje em dia, né? Com a ocidentalização, principalmente nas grandes metrópoles, né? Ainda se vive há mais ou menos uma padronização desse tipo de visão de mundo a respeito dessas situações em que a gente enxerga a vida mais ou menos da mesma forma, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o ego ele tem uma função específica, né? E ele não precisa, eu acho que ele não seria muito bom que a gente eliminasse o ego por completo, né? Até onde eu consigo entender, né? Pelo menos. E a outra coisa é o medo também. Eu acho que o medo ele tem uma função biológica, uma função evolucionária que é importante manter, mas logicamente nosso medo ele vai muito além disso, ele extrapola isso também, né? Então aí vai gerar complicações, né? Mas, bom, não sei se você quer não, muito bom colocado. Sabe o que me veio agora te ouvindo? Até me olhando no passado e como eu penso hoje, né? Até influenciado pelos princípios básicos da teoria integral. Eu acho que onde uma tradição, onde uma cultura, onde um pensamento pregue a eliminação de algo, ela está exagerando. Eu acho que a ideia seria conviver com. A gente tem que conviver com essas coisas que fazem parte de nós. Inclusive o que a gente chama de mal, o que a gente chama de ruim, detestável. A ideia é administrar a coisa. Não dá para extirpar o medo. Não dá. passa a não ser saudável, né?
Isso, eu acho que a diferença é o espectro do saudável e do patológico, né? Das várias definições de coragem que existem, muitas delas, se não a maioria, se não todas, dizem não é ausência de medo, é você ter um certo controle, é superá-lo e ir apesar dele. Então, Isso. eliminar medo, eliminar ego, eliminar tudo que seja eliminar vírus, eliminar pragas, isso é bem humano, isso é bem. Vamos eliminar aquilo que incomoda. Eliminar o que incomoda parece que é errado. É. Conviver com o que incomoda, questionar por que incomoda e conviver com o que incomoda. Até o momento que não incomode mais. Mas mesmo o incômodo ele parece uma função na natureza, cara, que é fazer a gente simplesmente superar o momento atual e caminhar em direção, enfim, a aprendizado, a evolução da consciência, enfim, né? Então, até o incômodo, se você souber ter um olhar mais ampliado sobre esse fenômeno, sobre esse advento, saúde, né? Falando de saúde, né? Saúde para você. Até ele tem a sua função, né? Então, acho que tudo tem... É a questão de você ter um olhar um pouco mais dedicado para tentar extrair dessas coisas um ensinamento correto. Né? E até o próprio incômodo, te ouvindo agora, ele deve ter um espectro também, em vários níveis. Se a gente está crescendo nas linhas de desenvolvimento emocional, física, cognitiva, espiritual, etc., a tendência é a gente deixar para trás uma série de incômodos, não todos, mas deixar para trás uma série deles e superá-los. Eles não nos incomodam mais. E outra coisa, às vezes, para um mesmo evento, dependendo de onde vem, incomoda num aspecto, não incomoda em outros. Sim. E esse é um excelente exercício de autorreflexão, autoconhecimento, levando à autotranscendência. Sem dúvida. Bom, tentando dar sequência aqui, mais ou menos o que eu escrevi, né? Eu acho que um bom começo para a gente tentar entender essa questão do olhar invertido sobre a vida é começar pelo problema difícil da consciência levantado pelo David Chalmers, né? Que é justamente o que ele mencionou, o que ele enquadrou como um problema que até então já era conhecido, mas não se dava muita bola para isso, né? E acho que ele conseguiu enquadrar de uma forma a levantar essa lebre, todos, mas assim, grande parte da comunidade científica ficou atenta em relação a isso, principalmente quem trabalha com neurociência, que é aquela impossibilidade de a gente conseguir reduzir a uma base neurofisiológica o fenômeno da experiência, né? Então, aquilo que nós chamamos de universo qualitativo seria impossível de ser reduzido a um universo quantitativo, né? Então, questões como pressão, movimento, direção, peso, altura, comprimento, todas as características são passíveis de serem descritas de forma objetiva e exata, não darem conta, né, por mais que sejam complexos esses arranjos, de produzir uma experiência qualitativa, ou seja, o sabor da barra de chocolate, o dissabor de uma experiência, uma desilusão amorosa, por exemplo, todos os aspectos qualitativos, a emoção que você sente ao ouvir uma música, né, que para você, sei lá, mexe com você de alguma maneira e você passa a chorar. Todas essas experiências são de nível qualitativo, né, ou seja, do ponto de vista subjetivo, né, de dentro para fora, há ali uma percepção, uma experiência em relação àquilo, não conseguem ou não dão conta de serem reduzidas a uma base material que consiga replicá-las, né? Isso geralmente para quem trabalha ou quem vai atrás disso, né? Duas pessoas que eu conheço que eu consegui estudar, mas deve ter mais pessoas envolvidas, muitas delas inclusive que nem são famosas, são aquelas que tentam trabalhar com a questão da inteligência artificial, né? Que foi o caso do Bernardo Kastrup, daquele italiano também lá, o Federico Fadin, né? Que é o cara que é o pai do microprocessador, né? Que eles tentaram se aventuraram em tentar criar consciência a partir, né, de processos computacionais e desistiram no meio do caminho porque perceberam que há esse entrave, né, que é esse problema difícil da consciência. Não se consegue produzir consciência artificialmente. Inteligência, ok, é possível, é um aspecto mensurável, inclusive, né? A gente tem testes de QI, você consegue mensurar isso. Já existe inteligência artificial funcionando muito bem, né? Inclusive com resultados surpreendentes, né? A gente vê na internet aí produzindo imagens, produzindo música, vários experimentos acontecendo, mas a consciência, essa experiência interna privada, é um outro patamar, apesar de haver essa crença, né, na maioria das
pessoas que trabalham com ciência hoje em dia, de que isso no futuro, talvez conhecendo mais a respeito do cérebro, lá no futuro isso vai acontecer, muita gente já largou mão disso, dizendo que é impossível. Não, perfeita a tua colocação, o resumo disso é aquela ideia, né? Não dá para explicar, não dá para justificar, não dá para assumir que do cérebro, um órgão material, surgiu a consciência, um aspecto totalmente subjetivo. Não dá, não é como. Os neurocientistas hoje até criaram o termo a interocepção. É todo o que se refere à percepção interna, sentimentos, emoções, uma série de coisas interna do organismo, que está ligado muito à nossa consciência. Ela não está no cérebro. Ela não está circunscrita ao cérebro. Ela não veio do cérebro. Não, e o resumo você colocou. A questão é essa. Legal. Se não é isso, como é? E aí é que os cientistas com C minúsculo e C maiúsculo se dividem e não entram em acordo de jeito nenhum. Bom, então, a partir daí a gente consegue estabelecer, então, uma linha de pensamento que tenta dar conta, né, de como é que se lida com essa problemática, né? Bom, o Bernardo Kastrup, que é o cara que eu, pelo menos, vivo falando a respeito dele aqui nos nossos episódios, ele acabou se deparando com esse problema também e foi buscar na filosofia, né, na filosofia da mente, inclusive, questões que pudessem dar conta de explicar, né, como é que isso ocorre, então. Então, para ele, a única coisa que fez sentido, né, seria justamente essa questão de que a mente ou a consciência não está no corpo, né, é o corpo que está dentro da mente. Aí, né, vamos recair naquele problema que você mencionou nisso, mas que mente? A minha mente? A sua mente? Não, nem a minha mente, nem a sua mente, mas uma grande mente universal no substrato de tudo aquilo que existe, né? E aí, logicamente, que as pessoas podem perguntar, poxa, mas espera aí, como assim, né? Se tudo é mente, né? Como é que eu não sou capaz de ler a sua mente, né? Que a telepatia, pelo menos até o momento, para nós, assim, não é uma coisa nada comum. Como é que eu não sei o que está acontecendo do outro lado do planeta? E por aí vai, né? Aí, para que a gente consiga explicar isso, tem que haver o acesso, né, ao fenômeno da dissociação, né? Aquelas pessoas com problemas de personalidades múltiplas, né? Que agora virou, esqueci o termo agora exatamente, mas é alguma coisa dissociativa. Eu esqueci o nome exatamente agora, o termo técnico usado, porque mudou o nome, não é mais encarado como síndrome das múltiplas personalidades. De qualquer maneira, o fenômeno da dissociação já é conhecido dentro da psicologia, hoje com os equipamentos que nós possuímos, máquinas de ressonância magnética, já foi comprovado que isso de fato existe, né? Inclusive com experimentos muito interessantes das pessoas que passam por esse tipo de problema. Tem um caso que o Bernardo Kastrup menciona que é muito interessante, de uma mulher que um dos seus personagens, né, uma das suas personalidades era cega, mas ela não tinha nenhum problema de visão, né? Ou seja, ela enxergava muito bem e dizia-se cega apenas no momento em que o seu agente interno tomava conta dela, né, essa subpersonalidade tomava conta e ela dizia que ficava cega. Então, lógico que, né, para as pessoas mais atentas, podem pensar em um primeiro momento, poxa, ela estava simplesmente mentindo ou inventando uma história, e aí como é que eles mediram isso? Eles compararam, pegaram atores que estavam simplesmente dizendo que eram cegos, colocaram ambos, né, lá na máquina de ressonância magnética, para realmente medir quais áreas do cérebro que tinham relação com aquilo. E aí, percebendo que na mulher que tinha esse problema de dissociação, né, ou de múltiplas personalidades, usando o termo antigo, o córtex dela, eu esqueci o nome agora daquela parte do cérebro responsável pela visão, esqueci agora, mas enfim, essa parte do cérebro realmente não funcionava, parava de funcionar quando esse agente, né, essa subpersonalidade que dizia que ele é cega, estava no controle dela. Então, comparando com os atores, os atores continuavam com essa parte funcionando direitinho, né? Dava para perceber que eles estavam inventando ou mentindo, e com aquela pessoa em particular não, né? Isso sem falar em outros aspectos. Então, há, obviamente, uma correlação entre cérebro e mente, né? Existe uma correlação, mas correlação não significa que haja uma relação de causalidade, né? Ou seja, uma coisa não é a causa da outra, né? É como uma imagem, né? Se a gente observa uma imagem, né, ela é uma representação de algo muito mais profundo que a gente não consegue ver na sua amplitude maior. Então, a mente ela teria esse aspecto mais para além dos nossos 5 sentidos, onde a gente não tem acesso, e temos acesso simplesmente a uma representação dessa realidade por uma questão de sobrevivência, né, como a gente falou no início desse episódio aqui, muito mais relacionado
com essa ideia de que se a gente tivesse acesso a tudo, a gente não teria condição de sobreviver, né? A quantidade de dados seria absurda, né? E a gente muito provavelmente ficaria confuso com tantos dados chegando. Isso não é uma alegação idiota, porque hoje em dia a gente percebe isso, ou seja, a chegada de muitos estímulos através dos nossos smartphones nos deixam confusos, nos deixam dissociados da realidade, né? Perigosíssimo, inclusive, se estiver andando no trânsito, bater um carro, ou mesmo andando na rua, às vezes, atravessa uma rua, né, ali entretido com o celular, você pode ser atropelado. Então, a gente poderia fazer uma analogia, obviamente, se o nosso corpo refletisse ou espelhasse a realidade da maneira como ela de fato é, a gente ficaria completamente perdido também. Então, faz sentido pensar que a natureza objetivou, não, vamos aqui priorizar aquilo que é fundamental. E você não vai ter acesso a tudo, mas simplesmente alguns sentidos que vão priorizar a sobrevivência para que você não tenha acesso a tudo aquilo que existe. E também seria de uma arrogância muito grande achar que um universo tão amplo, tão fantástico como o que nós vivemos, nós teríamos a capacidade, como macacos recém-descidos das árvores, de simplesmente, com a nossa massa cerebral, ter a capacidade de enxergar tudo aquilo que existe, de ter acesso a tudo que seria possível de ser acessado. Seria realmente muito infantil de nossa parte, apesar de a maioria das pessoas acharem isso. Não. Excelente essa parte aí. E aí, te ouvindo, sabe o que me veio? Que é perfeitamente compreensível que a grande maioria de nós veja a realidade com R maiúsculo de maneira invertida. Talvez até, vou usar termos humanos, antropomórficos, para tentar dar forma a isso. Seria esperado, seria parte desse plano da consciência, barra tal, barra profundo, barra Deus, que fosse assim. E que depois, nessa caminhada de volta, muitos de nós fôssemos nos descobrindo uma série de coisas. O que é fascinante, olha que coisa interessante, você usou acho que 2 vezes o termo hoje, que eu acho que é bem legal também, contra-intuitivo. Né? Se aquilo que é intuitivo, que por definição é fácil de deduzir, normalmente seria compreensível para a maioria. Se aquilo que é intuitivo não é acessível a todos, imagina o contra-intuitivo. Então, é esperado que a maioria desse com a parede e não conseguisse entender, resistisse. Exato. Quem está muito apegado, voltando naquele exemplo que o pessoal costuma dar da teoria integral, a maioria das pessoas está lá embaixo nos níveis de consciência, em primeiro e segundo nível, egocêntrico, etnocêntrico, que não consegue enxergar além, um eu exterior tal, ele não vai conseguir naquilo que é contra-intuitivo, ele não conseguirá entender. E é compreensível que assim seja. Por outro lado, olha como é fascinante a coisa. Nesse meio de 8 bilhões de malucos que somos nós, alguns experienciam essa coisa. O fato de a gente estar considerando isso aqui, falando do Castro, falando de outras pessoas que tiveram entendimento de como as coisas devem ser, já é fascinante. Olha o desafio que é. Olha, algumas pessoas parecem que experimentaram isso. Olha, eu era o profundo. Eu era o cosmos inteiro. Quem são os outros para dizer que não? E ela volta e interpreta com o nível de consciência que ela tem e tenta passar isso para as outras pessoas. A ideia, quem vive uma experiência extraordinária quer o quê, em última instância? Compartilhar. Quando você vive a quinta essência, você quer compartilhar no melhor sentido da palavra compartilhar. Mas como querer dividir com aqueles que não conseguem entender? É muito difícil. É muito difícil. Mas acho que dá para usar algumas metáforas, né? Porque se não fossem as metáforas, eu acho que a gente estaria perdido. Realmente, a gente não conseguiria dar conta, né? Mas acho que a gente consegue fazer alguns apontamentos, né, para essa transcendência que se encontra além desse sonho que estamos vivendo, cara, que é o seguinte, é como se fosse um livro, por exemplo, né? Então, quando você está lendo um livro, né, é natural, a gente falando assim vai parecer óbvio demais, mas não necessariamente. Aliás, muitas coisas que achamos óbvia demais é tão óbvia que a gente não enxerga, a gente não consegue ver, né? É como o ar que respiramos. Então, que é a questão do livro, né? Então, quando você está lendo um livro ali, as palavras não representam aquilo que é a mente do autor ali, né? Então, a mente do autor, obviamente, ela encontrou nas palavras uma forma de representar, né, aquilo que ele queria dizer. Então, quando você está lendo um livro, você estaria tendo um acesso parcial
na maneira como aquela pessoa, aquele autor está pensando, né? Ou está tentando lidar com a realidade, ou criar uma narrativa que está dentro da mente dele, você tem acesso através do livro. Mas o livro, por si só, ele não representa a mente da pessoa, ele está apontando para aquela direção, né? Está apontando para uma ideia, para um conceito que não se encontra ali no livro, né? Então, que é aquela ideia, né, da literalidade versus a realidade em si, né, que se encontra além e transcende a palavra, que transcende a ideia do livro, né? Então, é uma forma também da gente apelar para as metáforas para tentar fazer com que isso seja melhor entendido. Muito bem colocado. Ainda pegando o exemplo do livro, a ideia do autor, o que o autor quis dizer, não está no tipo de papel, não está na tipografia usada, não está no tamanho da página, né? E mais, se ele ou ela está fazendo uma descrição de uma montanha, de uma natureza, aquilo que ele tem em mente está colocando ali, usando os adjetivos e qualificativos que ele está usando, cada leitor está criando uma coisa similar, mas não igual. Exato. Não é igual. Isso aqui é fascinante. Isso aqui é fascinante. E todas são legítimas e partes da verdade. Né? É a diferença do cinema. O cinema é uma imagem só, vemos a mesma imagem. Mas quando lemos, criamos imagens diferentes, de acordo com o nosso cabedal. Exatamente. É fascinante isso. E o mesmo pode ser dito em relação a qualquer... Mesmo o cinema, se você falar, estamos vendo o mesmo filme, tá, mas em que regiões do nosso inconsciente, ou do próprio consciente, aquele filme toca, né? Isso, bem colocado. Vai variar bastante de pessoa para pessoa, né? A cena tal me emocionou por causa de uma experiência no passado, eu me lembrei daquela experiência, fiquei emocionado. Para outras pessoas que não passaram por esse tipo de experiência, pode ser que não aconteça absolutamente nada. Enfim, também gera essa riqueza e essa variação também por causa disso também, né? Também, e até me corrigindo, ainda que a imagem no cinema seja a mesma, cada pessoa foca a atenção naquela mesma imagem em um ponto específico. Exato. Concentra mais ou menos. Né? Não, bem colocado. É uma obra de arte fixa na parede. Exato. Mas voltando, né, apelando para as metáforas, então acho que assim, a questão, por exemplo, voltando à questão do sonho, né? Então, nós como avatares dentro desse sonho, né, ou dentro dos sonhos, hoje mesmo eu tive um sonho muito, muito estranho, que eu até gravei aí na hora que eu lembro, porque assim, né, é interessante a gente fazer esses registros, né, para a posterior avaliação, mas assim, naquele momento você está completamente envolvido com a experiência, né? Você sendo o avatar dentro do sonho, fica muito difícil você conseguir fazer essa transposição ou imaginar uma vida fora do sonho, porque você está completamente envolvido com aquela experiência onírica. O que acontece? De vez em quando, né, pelo menos para mim, eu sei que tem pessoas treinadas que conseguem fazer isso com mais frequência, de maneira proposital, é que eu fico consciente dentro do sonho e falo, opa, eu estou simplesmente sonhando, né, isso aqui é simplesmente um sonho, mas a coisa não dura muito tempo, eu logo, ou eu acordo, ou eu passo a esquecer dentro do sonho, enfim, é uma coisa muito plástica, muito maleável, assim, e nada controlável, pelo menos para mim, tá? Eu não tenho esse poder de controle. Mas, de qualquer maneira, fica muito difícil para você, para aquele momento, geralmente, ter esse despertar para o fato de que, opa, eu estou dentro de um sonho simplesmente, isso não é a realidade, que também é outro conceito questionável aqui, né? A gente poderia questionar o que é real, o que não é real, mas, de qualquer forma, a vida, ela é mais do que simplesmente essa vivência que eu estou passando por ela agora. E o que acontece? Por isso que eu acho que há essa dificuldade também, quando a gente fala desse olhar invertido, né, de enxergar o universo como fundamentalmente mental e não um universo material, é esse mesmo nível de dificuldade. Como é que a gente, como seres finitos, a gente imagina o infinito? Como é que pessoas que passam por processos temporários, estamos aqui numa vida que dura, em média, 80 anos, sei lá, como é que a gente consegue conceber o atemporal, conceber o infinito, como criaturas finitas, como é que a gente concebe isso? Então, eu estou tentando fazer essa transposição entre, né, fazendo essa analogia entre o universo dos sonhos e o universo, né, da vida desperta, da vida em estado de vigília, com essas concepções que são difíceis de você absorver, né, que foi fazendo aqui o círculo e o fechamento com aquela ideia inicial, quando comecei a falar, de entender, né, e de absorver essa frase, né, o universo mental, de uma maneira mais aprofundada. Não, muito legal. E você fez um paralelismo com o sonho lúcido, né? O termo, quando as pessoas despertam sonho, é sonho lúcido, né? Que eu não tinha pensado, muito bem sacado. Tem gente, eu andei estudando, tem gente que constantemente consegue controlar, se prepara, e tem claramente a diferença entre o sonho lúcido e viagem astral, sabe perfeitamente a diferença, claro.
E a mesma coisa, legal, estou sonhando, então se aventura, sai viajando, voa, vai para outro lugar, faz um monte de coisa. Mas olha que interessante. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Olha o que o Bernardo Castro, todas as pessoas, as tradições, quando elas dizem, eu sou uma centelha divina, eu sou o sopro de Brahman, eu sou uma coisa, não é um paralelismo de, opa, dentro desse sonho, dentro dessa coisa que é essa maia, dessa névoa, eu despertei. Tanto é que se usa o termo despertar. Eu despertei. Tá? Não é só isso, é mais do que isso, deixa eu explorar mais. No sonho, num sonho lúcido, quando aparece o dragão, deixa ele ter medo. Não, só que eu criei esse dragão, ele, ele desaparece. Aqui, quantos de nós, quando caminhamos nesse processo de crescimento espiritual, nas várias linhas de evolução, a gente consegue perder medos, perder apegos, perder uma série de entraves que nos obstaculizam, que eclipsam nosso entendimento dessa realidade. E conseguimos ter acesso a essa realidade um pouquinho maior, a essa mente que está sonhando a gente. Isso é muito legal. Isso é muito bacana, o que a gente tem feito aqui. E com vários escapes. Viagem astral, experiências fora do corpo, sonho, luz, meditação, o uso das plantas, conversando com as plantas enteógenas, as substâncias enteógenas, são parte dessa grande natureza. Quando você usa, várias vezes você usa a natureza barra, como Spinoza usa, a natureza barra a consciência cósmica, Deus, o profundo, né? Como se esse fosse a grande mãe, mas aquilo que está mais acessível a nós, né? Dá para fazer esses paralelismos e é muito interessante, mas requer esse exercício de se permitir navegar na contra-intuição. E não é fácil. Exato. Você andou dando uma oscilada aí, eu também talvez, né? Mas deu para pegar, né? A conexão ficou ruim de repente, né? Não sei se foi aqui ou se foi aí, mas de qualquer maneira, mas não. Mas deu, não perdi você em nenhum momento. Né? A gente não perdeu a conexão. Vamos ver o resultado depois, né? Que para quem não sabe a gente grava isso aqui, né? Não é ao vivo, não. Bom, cara. Então uma outra coisa que a gente poderia também fazer uma análise aí para tentar entender como é que é esse olhar invertido sobre a vida é também entender do sonho do ponto de vista que eu vou tentar expressar a partir de agora, porque é bastante abstrato, que é o seguinte: quando a gente desperta de um sonho, né, e você usou muito bem, né, o termo despertar também foi utilizado para aqueles meditadores de longo prazo, né, para as pessoas que alcançaram a iluminação no Antigo Oriente, né, o despertar, muito provavelmente não é à toa que isso foi usado exatamente essa palavra. Quando a gente desperta desses sonhos, a gente, né, cai na realidade e fala, poxa vida, tudo estava ocorrendo dentro da minha mente, né? Todos os personagens, o ambiente, tudo aquilo que eu vivenciei que pareceu extremamente convincente, inclusive, né? Às vezes até com sensação de dor, sensação de tato que você percebeu, tudo isso foi criado dentro da minha mente. E agora que eu despertei, eu percebi que eu criei tudo, e todos aqueles personagens, aqueles ambientes estavam dentro da minha mente. De forma análoga, mas muito mais ampliada, não sei quantas voltas acima nessa espiral imaginária, seria também o advento da morte, talvez, né? Ou o próprio advento do despertar, quando as pessoas dizem, puxa vida, todos somos um, né? E mais uma frase de efeito, né? Que a gente vive lendo isso em livros, né? Em palestras, as pessoas dizendo isso, mas que de fato pode ocorrer porque quando há esse despertar, há essa sensação de conexão com o todo e não, de fato somos. Então, talvez a mesma sensação equivalente, né, a esse despertar, de você falar, poxa, de fato, eu fazia parte de tudo aqui, dessa experiência. Ou seja, eu era fulano, ciclano, eu era ambiente, eu era terra, eu era universo, tudo isso já estava dentro de mim, mas, obviamente, em condições mais abstratas e mais ampliadas da consciência, onde, mais uma vez, a gente apela para o Kybalion, né? Assim como é em cima, é embaixo, num nível muito mais acima dessa espiral, você se percebe, puxa, no final das contas, era eu o tempo todo, e não personagens diferenciados, pessoas diferentes. Na guerra, eu batalhando, brigando aqui com o meu inimigo, era eu brigando contra eu mesmo, eu xingando o vizinho, eu tendo desavenças com o meu parceiro, ou ficando puto com o partido oposto. Na verdade, fazíamos parte do mesmo corpo, era eu o tempo todo, passando por essa experiência grandiosa, né? Muito bem colocado. E aí você me reforçou aquela ideia de que as tradições costumam colocar a testemunha, né? A testemunha, no fundo, ela testemunha o tempo todo aí. E o primeiro,
você colocou super bem. A primeira intuição é dizer, era eu o tempo todo, era eu ali. E a gente fala, então eu despertei, então eu fui fazer práticas espirituais, eu despertei. Então, a gente vem em todas as práticas. E eu estava lendo uma coisa, cara, que me marcou muito legal. Recentemente eu estava relendo o livro de um mestre zen budista que faleceu ano passado, Jumpo Dennis Kelly, que é demais. Ele estava falando, sabe? Ele falou assim, eu passei anos, décadas meditando e tal, e meu mestre me dizia que, quando eu dizia para ele, eu dava para ele as indicações das experiências que eu estava tendo, eu dizia, eu despertei, ele olhava para mim e falou, quase isso. Eu não entendi o que era. Até um pouco antes dele morrer, ele falou, na verdade, não foi eu que despertei. A consciência despertou. Que vai direto no que você fala. Quer dizer, é a consciência cósmica que, através de nós, volta a nos trazer. E essa sacada é como você falou, você foi muito feliz. Na espiral, ela está lá em cima, é a última volta. Mas até lá tem várias voltas para você chegar lá em cima. Mas quem desperta não somos nós. Quem desperta é a consciência. Mas um passo para chegar é nós. A sensação é legal. Eu despertei, eu saquei, eu não sou mais aquele cara que eu era antes. Eu me toquei. Legal, mas é mais profundo que isso. Continua, é mais profundo que isso. E essa sacada é genial, cara. Que recai também na ideia do transpessoal, né? Porque muitas pessoas podem, mais uma vez, é algo contraintuitivo, né? Mas o que é uma mente transpessoal, né? Então, aquelas pessoas que passam justamente pelas experiências com substâncias psicodélicas, ou até mesmo aquela respiração holotrópica, né? Você mesmo já participou de um evento como esse, sabe talvez dizer melhor do que eu, inclusive. Como que você... É comum ler descrições do tipo assim, eu me vi ou eu senti sendo uma águia, eu me senti sendo, sei lá, um outro animal, uma árvore, me senti parte do ambiente, eu era mais do que simplesmente eu continuava sendo eu, mas eu extrapolei, eu era outras coisas, eu era a natureza, enfim. Então, isso é muito comum, é um relato extremamente comum para quem passa por experiências desse tipo, né? Então, de fato, mesmo pessoas que talvez nem tenham lido nada a respeito, acabam recaindo no mesmo tipo de descrição. Para mim, é um indicativo muito forte de que isso não é simplesmente uma teoria mirabolante, deve ter algo bem fundamental por trás desse tipo de descrição, né? Apontando justamente para essa continuidade da consciência, ou seja, ela não acaba aqui, né, com o meu ego, né? Ela vai muito além. Mas o problema é justamente que a gente está tão autocentrado que a gente não consegue enxergar essa continuidade. A gente percebe isso simplesmente como os limites das nossas crenças, da nossa vida, dos nossos problemas, e a partir daí a gente perde essa noção desse horizonte que parece que virou a curva do planeta Terra, né? Quando a gente está olhando para o mar assim, né? A gente não vê o fim daquele mar. Mais para frente tem mais o quê? Tem mais mar, né? Que a gente não está vendo. Então, simplesmente a gente desencana daquilo, mas há uma continuidade da mente para além de nós, que é a mente transpessoal. E esse exemplo do ar é muito bom, porque a gente acaba sendo escravizado, não é o termo melhor. Os 5 sentidos acabam moldando as paredes do cativeiro. Como eles são a nossa percepção imediata dessa realidade que a gente tem acesso, eles acabam mudando. Eu estava no outro dia uma neurocientista, acho que espanhola, dizendo que a gente devia dizer que a gente tem 7 sentidos, porque além dos 5 normais tem essa interocepção, que é o sentido de que o meu conhecimento do meu corpo dentro. Quando eu sinto uma dor, ela é localizada, eu sei onde é que está, ela está me dando um sinal. E a propriocepção é onde eu estou com relação ao espaço. Se você está de ponta cabeça, você percebe. O corpo está dizendo, você está de ponta cabeça. Se você está mais ou menos inclinado, você percebe. Quem tem esse tipo de problema no labirinto, tomba. É um problema. É um problema. Mas os sentidos moldam o cativeiro. E quando a gente vai além deles, é muito interessante. Você falou das experiências que as pessoas têm no transpessoal. Muitas vezes elas não têm o linguajar para poder descrever, mas elas não têm dúvida de que experimentaram algo. E elas contam uma coisa muito interessante. O Stanislav Grof listou todas elas, né? E foi daí que ele tirou a ideia. A sensação, por exemplo, de infinito, ao contrário da nossa definição, não é que tem um espaço infinito que nunca acaba, está fora do espaço. Aquilo que é eterno, não é que dura para sempre, não, está fora do tempo. Isso é totalmente anti-intuitivo, contra-intuitivo. Como assim, fora do espaço, fora do tempo? Mas as pessoas voltam com esse discurso. Era assim, não me pergunte como, era assim. Exatamente.
E aí isso nos obriga, né, inclusive essa última descrição dita por você, a pensar realmente em outro aspecto do olhar invertido, que é a questão de que como é o corpo, na verdade, é um aspecto temporário da mente, porque parece que a mente, de fato, está sempre aí, né, a consciência, de fato, está sempre aí, mas o corpo é um resultado temporário. Então, assim, isso é justamente o contrário daquilo que o paradigma materialista nos diz, né, que a mente é um aspecto temporário, né, criada pelo corpo, criado mais precisamente pelo metabolismo cerebral, que ela vai acabar assim que a morte, né, do corpo físico ocorrer, ou mais precisamente, né, a morte cerebral ocorrer, a consciência vai para o espaço. Já era, acabou, já era, não tem mais. E na verdade, né, tudo indica, né, pelo aquilo que nós estamos estudando, lendo, etc., né, me parece ser mais coerente pensar assim, não estou falando que a verdade é assim, não estou batendo martelo, mas nos parece mais coerente, mais sensato pensar assim, que é muito pelo contrário. É o corpo que, como resultado, como consequência de uma consciência que se dissociou, que é esse aspecto temporário, né, que vai ter um certo período de duração enquanto estivermos vivos, mas depois vai acabar e a gente vai voltar a essa fonte, ou vai voltar a ter consciência num nível que é muito diferente do nosso ego. Obviamente, eu acho que vai ser uma experiência realmente bastante diferente daquilo que nós vivenciamos agora, né? Isso também acho que dá um pouco, não vou dizer totalmente, mas dá um pouco de explicação pelo fato de não ser uma coisa assim muito comum, essa ideia de você conseguir conversar com as pessoas que já morreram, que já faleceram, conseguir comunicação com elas, porque eu acho que elas devem adentrar num nível de experiência completamente diferente do nosso, né? Como semelhante a esse que eu falei para você, essa questão de as pessoas que acordam de um sonho, eles não ficam de luto. Eu acho que da mesma forma, quando você morre, também não fica de luto, desde que haja uma preparação prévia para tal, né? Existem relatos, né, de espíritos que voltam para cá, aí você recai naquela ideia de casas mal assombradas, pessoas que ficam muito presas à realidade vivida aqui, muito apegadas à vida que tinham anteriormente. Existe isso também, mas eu acho que passa por essa instância onde a experiência é tão diversa da anterior, em que você não fica mais luto, porque você percebe, é a lance do despertar, né? Agora eu entendo o que estava acontecendo, eu não tenho necessidade de voltar a ter contato com essas pessoas, ou eu sei que de alguma forma eu vou encontrar com essas consciências, ou com essas unidades de consciência que também um dia vão ser embora do plano tridimensional, então não me preocupo com isso. Sei lá, é especulação demais, mas enfim. Não, por isso que é um contato insólito. Já que no terreno insólito, duas linhas de raciocínio. Tomara que eu não esqueça da segunda. Eu vou começar na segunda, porque eu acho que é mais fácil lembrar da primeira. Olha como o jogo cósmico com J maiúsculo e C maiúsculo é fascinante. A consciência cósmica, o profundo tal, se desdobra, chega no Big Bang, bum, estamos aqui nós, né? E a gente ir armado de tal maneira que, você colocou bem, tem limitações, esse veículo tem limitações, ele não pode ter acesso a tudo, senão ele pifa. É uma placa que tenderá a pifar. Bárbaro. Mas mesmo com essas limitações dele, ele consegue ter flashes de como essa realidade é. E dentro desse espectro, algumas pessoas conseguem ter conhecimento e voltam para dizer como é que essa história conta. Olha, fulano morreu, mas teve acesso. O Benítez listou 300 casos num livro dele chamado Eu Estou Bem. 300 casos. De 5 mil que ele pesquisou. Benítez que não é especialista nisso. Então, tem gente que é especialista nisso. Então, não faltam relatos. O jogo cósmico proporciona isso. Apesar das várias coisas e várias experimentações, os vários relatos de experiências fora do corpo e viagem astral, ainda não é uma coisa assentada mundialmente, cientificamente comprovada. Esse selo que as pessoas gostam de ter, né? Cientificamente comprovado. Hoje de manhã nós conversamos sobre a teoria do filtro, do grande filtro, né? Por quê? Não está cientificamente comprovado que o contato com inteligências exteriores à Terra existe, apesar de milhões de pessoas terem relatos, uma série de histórias. E é compreensível que assim seja. Então, o jogo cósmico está cheio dessas coisas. Existe um padrão, existe uma limitação para esse veículo que é genial, existem vários flashes dando indicação, olha, tem, alguns se aventuram, a maioria não. Esse é uma vertente. Mas olha o outro lado, o lado do materialismo. Caramba, do Big Bang, que não era nada, era tudo condensado numa singularidade, que tudo tendia para uma entropia que tinha que ser só partículas. E vem uma coisa como essa, cara. Olha essa quintessência do material,
um cérebro bem colocado, um sistema nervoso que tem capacidade de tudo, uma mão, não tem nada no cosmos que se equivale à nossa capacidade de mão. Nós somos o que há. Nós somos o que há. Isso aqui é o que importa, não tem nada mais. Para esse planeta, para essas condições, é o melhor que está adaptado. É normal que a pessoa entenda assim. É compreensível. Concorda? Sim. E deixa subjetivo para lá. Quando morreu, morreu. O que importa é que... e vem a ideia do Dawkins, né? Richard Dawkins, o gene egoísta. O que importa é que é o gene que está ali manipulando tudo porque ele quer sobreviver. Gozado que ele não pensa... Se o gene tem essa capacidade de fazer com que a gente se apaixone uma série de coisas e force a barra para ele sobreviver, será que esse gene não tem consciência? Ele nunca se perguntou isso, né? Mas isso é outra história. Mas que louco, né? É compreensível que eles pensem isso. Legal, nós somos aquele resultado de tudo que veio antes. De 13 bilhões e meio do cosmos ou da vida humana que tem 4 bilhões de anos aqui. Bárbaro. Mas faz o que com a consciência? Faz o que com esse entendimento de que isso aconteceu? Não, esse é um capítulo à parte, não vamos conversar sobre isso. Isso são só subproduto de neurônios colocando flashes eletromagnéticos elétricos no cérebro que nos faz delirar e pensar nessas coisas. E com isso você extirpa aquela qualidade fundamental, né, que é a primeira coisa com a qual nós deparamos ao encarnar, que é a experiência, há um testemunhador, né? E isso é o básico do básico, né? Todos nós, quando crianças, temos essa noção de que, opa, estou em um ambiente, estou aqui, eu como testemunha de algo, não compreendo esse ambiente, não compreendo essas pessoas ao meu redor, não sei o que está acontecendo direito, estou com medo, estou com fome, estou com sede, mas é a experiência mais primal, mais fundamental de qualquer ser humano, né? E com esse tipo de alegação você extirpa, você amputa essa experiência, relegando ela a, sei lá, a uma coisa simplesmente sem importância, né? Impressionante. Olha que imagem que me veio te ouvindo agora. Imagina a gente caminhando na rua. Quem está caminhando, quem está fazendo alguma coisa, nós aqui estamos num flow. Eu estou falando, você está focado em mim. A gente está caminhando, está no carro, milhões de coisas estão passando pela nossa cabeça. Não nos ocorre, ou às vezes ocorre, mas a gente esquece, que a mesma coisa está passando pelas cabeças dos 8 bilhões de seres humanos. Quando elas não estão entretidas de alguma coisa em que a atenção está focada, a mesma coisa. Tem um subjetivo ali que está girando, igual, com outras ideias, outros formatos, outras coisas, mas igual. Estamos todos nessa coisa. Ele não é inventado por neurônios que estão eletricamente pulsando. É uma coisa que vai mais além, que a gente compartilha. É interessante que dentro dessa ideia do sonho, né, vamos imaginar assim que você tenha vários personagens dentro desse sonho, a maioria deles estão entretidas com o sonho em si, com o contexto do sonho, seja ele qual for, mas você vê algum personagem parando em um bar lá, você adentra dentro desse bar e aquelas pessoas estão discutindo o que é afinal esse sonho que a gente está sonhando? Onde é que a gente está metido? O que está acontecendo de fato, né? Essa aí seria a analogia em relação a nós dentro de um sonho, né? Seríamos esse tipo de personagem, né? Enquanto eu estou entretido com as suas vidas, com os acontecimentos dentro do sonho, algumas pessoas ali dentro preocupadas com o sonho, assim, que é, afinal, esse sonho que está sendo sonhado, né? E fica para os loucos, né? Como nós, que perdem o seu tempo, né? Na verdade, investimos nosso tempo nesse tipo de especulação. Muito legal. Não, só para agregar um pouco mais a tua metáfora, imagina, esse pessoal está discutindo aí no bar, eles percebem que a maioria estão como zumbi, nem percebendo, e você que entrou e percebeu eles, vem cá, vem participar daqui, me dá o teu insight sobre esse sonho que a gente está vendo. Percebemos que você faz parte dele também. Troca a ideia, já pensou? É isso que a gente está fazendo. Quando a gente está discutindo sobre isso aqui, é consciência, nós não estamos fazendo isso? É justamente isso, exatamente isso. Cara, assim, já aproximando para o final, mas acho que dá tempo de folga, dá para a gente avançar bastante, é a questão daquela metáfora que eu acho perfeita do Jung, cara, que é a questão de ele fazer essa analogia da vida em si, dessa vida que nós levamos, que, né, no conceito dele, estava longe de ser uma vida material. Ele, no final da vida dele, ele passou a criticar bastante essa visão ou esse paradigma materialista, que é a ideia da metáfora da planta, né, que a planta, ela nasce, né, cresce, né, floresce na primavera, e algumas delas no inverno elas murcham, né? Elas secam, desaparecem, né? E do nosso ponto de vista, para quem está vendo ou observando aquela planta, né, acima do solo, aquela planta de fato morreu, né? Então passa um tempo, passa o período do inverno e de repente não morreu não, daquele rizoma, ou seja, aquele sistema de raízes que ainda permanece ali escondidas debaixo do solo, ainda há vida ali em potencial, e aí de repente
brota mais uma vez, né? E durante a primavera, né, ela começa a crescer e durante a primavera finalmente floresce para que na próxima temporada, no próximo inverno, ela mais uma vez seque e morra, né? E esse ciclo continua. Então ele usou essa metáfora para servir a própria forma como a vida é, ou seja, viemos desse universo psíquico, viemos desse universo mental, consciencial, do nosso ponto de vista aqui dentro do sonho, né? Simplesmente morre, acabou, já era, mas há ali uma raiz, um substrato, um núcleo de individualidade ou uma maneira de hierarquizar os diferentes níveis de consciência para além do físico, para além da morte. Vai saber quantos níveis hierárquicos existem nessa organização consciencial até você chegar no uno, ou na totalidade, no todo, né? Não sabemos. Eu presumo que haja, mas talvez não, nessa conversa não seja muito importante, mas eu acho uma metáfora muito rica, né? De que a gente pode utilizar isso no entendimento, inclusive do tema aqui, que é esse olhar invertido, de que somos simplesmente uma planta, né, cujas raízes, né, voltam não é que voltam, elas continuam lá como potencial de crescimento e de aprendizado, né, mas durante um certo período a gente simplesmente morre para os olhares daqueles que se continuam vivos aqui nessa dimensão, nesse plano, mas em um outro momento você vai renascer, né, como um outro ser, em uma outra condição, em um outro momento, com outras circunstâncias, e vai florescer de novo, né? Então, eu acho uma metáfora muito interessante para isso que a gente está tentando fazer aqui. Genial. Essa metáfora é genial e ela pode se espalhar em um espectro de várias possibilidades de discussão. Duas que eu gosto pra caramba. Relembrar que tudo no universo é cíclico, né? Seja segundos ou anos-luz não, bilhões de anos, né? É cíclico. Segundo, precisam ser dadas as devidas condições para que a transformação ocorra de determinada maneira. Se a transformação ocorre de uma maneira, se as condições são de uma maneira, a transformação será de um tipo, se as condições acontecerem de outra maneira, será de outra. Tanto é que a física química criou aquele termo. Dadas as necessárias condições naturais e normais de pressão e temperatura, tudo tenderá a acontecer desta maneira. Isso é genial. E até o universo é tão sábio, essa consciência não andou é tão sábia, que ela cria condições. Se não for ideal, vai criar uma outra coisa, vai me dar outra possibilidade de aprender de outra maneira, criar uma outra estrutura, e isso abre outra brecha, outro caminho na trilha que vai embora. Genial, genial. Mas, de novo, teríamos que vencer os conceitos daí de morte. O que é a morte? Acabou ali, murchou a planta, acabou? Para quem vive uma estação de ano só, acabou mesmo. A vida mesmo, a duração da vida é só uma estação de ano, 3, 4 meses, no máximo. Para quem vive 70, 80, 90 anos, a gente tem muito tempo aí. Parece que a gente tem uma quantidade de bagagem de tempo interessante para poder ter esse tipo de reflexão. Acho que sim. Também vou apelar para um outro tipo de metáfora agora, esta que eu acho também genial, mas eu ouvi da boca do Bernardo Kastrup, que é a ideia de que, fazendo contraponto com o que você acabou de dizer, em relação a estar muito focado em um aspecto da vida, ou muito concentrado em um fator da vida mais específico, ao invés de estar preocupado com fatores mais amplos e mais profundos, que é essa ideia do ego, né? Então, por que o ego ele é tão autocentrado, né? Então, o Bernardo Kastrup usa essa metáfora, que eu, inclusive, já falei em alguns outros episódios, mas vou mencionar aqui de novo, que eu acho muito boa, que é a ideia de que é como se o ego fosse o sol, né? Então, o que o sol faz durante o dia, né? Quando a gente olha para o céu, a gente não vê estrela alguma, né? Por quê? O sol é tão grande, ele é tão autocentrado, ele está tão perto, o seu brilho é tão majestoso em relação ao brilho das estrelas, que ele simplesmente apaga o brilho das outras estrelas, né? Então, elas não deixaram de existir, elas continuam lá. Então, assim, a nossa mente ela é muito mais do que simplesmente o ego. Ela se estende, vai para outras direções, né? Se aprofunda. Mas o que acontece? O ego ele é tão autocentrado, tão importante, tão voltado para si próprio, que ele ofusca a luz de todas as outras estrelas. O que acontece? Durante a noite, quando você dorme, mais uma vez utilizando aqui, as estrelas aparecem. O seu inconsciente vem à tona, né? Então, é uma analogia interessante nesse aspecto também, para a gente tentar entender como é que seria um olhar invertido sobre a vida, de entender qual que é o papel do ego, porque muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de pensar e de conceber as coisas para além do ego, né? É genial. De novo, é compreensível que assim seja, né?
Se o que eu domino, o que eu tenho mínimo de controle, porque, de novo, essa palavra parece que é muito cara a nós como criaturas. Eu tenho que ter pelo menos a sensação de que eu controlo alguma coisa. E em sonho, dopado, alcoolizado, fora do meu estado normal, o meu nível de controle, a minha percepção de controle diminui. E isso me deixa inseguro. Então, mas é verdade isso. Eu acho que a falta de controle ela é muito incômoda, né? Então, eu acho que mesmo que isso seja irreal, a gente cria ilusões de controle dentro da nossa mente que nos fazem sentir melhores. Então, tira essa percepção de desconforto, né? Então, eu prefiro pensar que eu estou no controle ao invés de pensar que eu não estou no controle, né? Mas isso eu acho que gera também vários problemas assim, não muito imediatos, não muito óbvios, mas com o tempo vai acabar gerando, que é a nossa eterna busca pela felicidade que nunca acontece, né? Ou a falta de sentido das coisas, os planos que não dão certo e geram frustrações, porque não existe essa consciência de que, de fato, a gente tem pouquíssimo controle sobre quase tudo na vida, né? Mas eu acho que é importante, faz parte desse plano também. Né? Mas sabe o que me veio também por outro lado? Às vezes, como a maioria de nós não vê significado e sentido na vida, como a maioria de nós vive, de maneira geral, infeliz, como a maioria de nós não assume a sua cota de responsabilidade pela sua própria vida, que é gigante, muitas vezes há uma busca consciente por perder esse controle. Deixa eu me embebedar. Eu não quero me controlar. Não, deixa me dar eu crio condições mais ou menos em que eu estou controlando. Alguém vai me levar para casa, alguém vai cuidar de mim e deixa eu perder deixa eu me levar porque eu não estou aguentando. Até esse sufoco. Olha como, de novo, esse fluxo, né? É sempre um fluir e refluir, que é um dos princípios do Kybalion, se não me engano, o quarto ou o quinto, fluxo e refluxo, né? Tudo vai e vem. Então, o ritmo, princípio do ritmo, né? Exato, o princípio do ritmo, exato. É interessante, eu não tinha parado para pensar a respeito disso mesmo, mas acho que faz sentido. Mas de qualquer maneira, já assim, nos encaminhando mais para o final do episódio, né? São todas formas ou tentativas que nós temos, né? Com as limitações que a linguagem possui, né? De tentar fazer essa inversão aqui, né? De esse olhar invertido, de colocar a mente no substrato de tudo aquilo que existe e a matéria como consequência disso, né? E mais uma vez apelando para outra coisa aqui, que é o capítulo do profundo, né? No livro Os Semeadores de Vida e o nome em si profundo, né? Obviamente eu li esse livro muito tempo atrás, eu li ele em 1993, para ser mais preciso, mas hoje eu encaro essa palavrinha profundo de uma outra forma. Eu acho que, de fato, tem tudo a ver com profundo mesmo. Nesse sentido de que a mente ela tem esses vários níveis que se estendem para além do nosso aspecto egóico, e num nível de profundidade que vai chegar eventualmente lá, né, na mente cósmica universal. Né? Muito bem colocado. Duas coisas fascinantes com relação ao profundo. Seguramente, para todo mundo que continua trabalhando e pesquisando e caminhando, provavelmente o conceito de profundo para essas pessoas, para você, para mim, para quem está, né, já expandiu o que está lá, em 1993. Mas mais fascinante do que isso quando o Benítez chega no Peru em 1974, os contatos começaram em 22 de janeiro. Quando ele chega lá para final de agosto, comecinho de setembro, que entrevista os moleques, e os moleques já falam, olha, o termo que esses caras usam para Deus é profundo, já tinha sido cantado lá atrás, num espaço de 5, 6 meses. Mesmo eles não entendendo muito, mas o conceito já estava lá. Então, essas criaturas, de alguma maneira, escolheram uma palavra em espanhol, que é similar ao português. Podiam ter usado Deus, podiam ter usado alguns dos termos das grandes tradições. Agora, uma palavra que ninguém tinha usado até onde eu conhecia, e que, quanto mais a gente se aprofunda no estudo, no termo e na prática, mais ela adquire sentido. Exato, e é muito interessante porque é justamente essa ideia de apontar para uma direção, né? Mas não é a direção, mas não é onde você está no momento. Ou seja, é uma palavra que ela aponta para um lugar. Então, justamente essa ideia de sair da literalidade e se utilizar do simbolismo para se aprofundar, né? Mais uma vez, num significado ou num sentido
muito mais além do que aquele simplesmente literal que a gente está vendo na superfície das coisas. Né? Genial, genial. É isso aí. Bom, acho que está valendo, né? Chegamos aqui em 59 e pouquinho, então eu queria mais uma vez agradecer a você, a sua participação sempre preciosa, e também pedir para as pessoas, né, que continuem comentando, né, continuem curtindo, se inscrevendo no canal, que isso ajuda a gente a continuar com esse projeto aqui, né, sabe-se lá até quando, mas enfim, a gente tem conseguido, mesmo eu às vezes sem inspiração, né, a minha inspiração veio só ontem à tarde, mas finalmente consegui te passar. Mas isso acaba ajudando a gente a continuar com esse projeto enfim, né? Vamos continuar fazendo esse trabalho até a gente conseguir. E valeu, cara. Até a próxima semana com mais um episódio. Eu que agradeço. Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau.